Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece. Sistema réplica de habilidades. Capítulo 141. Amazon Lily, uma nação escondida dentro do Cinturão Calmo, era uma terra envolta em mistério. Sua localização isolada e barreiras naturais a tornavam virtualmente imune a invasões. Para os homens do mundo, era um paraíso lendário, uma terra habitada apenas por mulheres, a Ilha das Mulheres. A governante da nação era uma pirata, conhecida como Imperatriz Boa Hancock, reconhecida como a mulher mais bonita do mundo. Ela também era a única mulher membro dos 7 Senhores da Guerra do Mar. Hoje Hancock estava visivelmente agitado. Dentro do grande palácio de Amazon Lily, Hancock estava sentada em seu trono, com uma expressão sombria no rosto, roendo as unhas pensativa. Depois de um tempo, uma mulher pequena e idosa correu para a sala do trono. Esta era Gloriosa, a antiga imperatriz de Amazon Lily, conhecida carinhosamente como Niombea, que agora servia como conselheira de Hancock. Assim que Niombea entrou, o rosto cativante de Hancock se suavizou em um sorriso, seus lindos olhos brilharam de expectativa. Mesmo depois de todo esse tempo, a princesa serpente ainda é tão de tirar o fôlego. Niombea pensou, engolindo nervosamente. Apoiando-se em sua bengala, ela relatou: "Nós perguntamos aos fuzileiros navais sobre o incidente em Mary Geoise, mas eles se recusaram a divulgar qualquer informação." As belas feições de Hancock endureceram instantaneamente. Num piscar de olhos ela estava de pé, sua perna elegante chicoteando como um chicote, atingindo Niombea. O conselheiro assustado foi lançado voando pela janela. A voz furiosa de Hancock ecoou pelo palácio. Então qual era o sentido de voltar? Niombea, esfregando suas costas doloridas, mancou de volta para a sala do trono. "Você precisa tratar uma velha com tanto desrespeito", ela murmurou. O rosto de Hancock escureceu. Ela agarrou a pequena velha, pronta para jogá-la para fora novamente. Niombea, em pânico, explicou rapidamente: "Calma, princesa cobra. Se alguém realmente sequestrasse dragões celestiais, o governo não espalharia a notícia. Mesmo que fizessem isso, a notícia não chegaria a Amazon Lily aqui no Cinturão Calmo." A expressão de Hancock suavizou-se um pouco. Depois de um momento, ela soltou Niombea, que deu um suspiro de alívio. Após um momento de contemplação, Hancock emitiu um comando: "Informe os piratas cuja. Prepare-se para a partida." Niombea ficou surpreso. "Para onde?" "Para o arquipélago de Sabaldi. Preciso confirmar a verdade sobre o sequestro do dragão celestial." Os olhos de Niombea se arregalaram em alarme. Ela pulou na frente de Hancock, implorando: "Sabaldi está infestada de dragões celestiais. Você não está com medo?" Hancock parou. Assim que Niombea pensou que tinha reconsiderado, uma dor aguda atravessou seu traseiro. Bum! A infeliz conselheira foi lançada voando novamente, com um rastro de fumaça marcando sua trajetória enquanto ela desaparecia na floresta distante. A arrogante imperatriz, olhando na direção em que Niombea havia voado, zombou: "Ninguém questiona minhas decisões." Os piratas cuja a tripulação do Shichibukai de Boa Hancock zarparam em segredo para o arquipélago de Sabaldi. Enquanto isso, em Sabaldi, os piratas do submundo finalmente desembarcaram. O retorno a esta ilha evocou sentimentos contraditórios na tripulação, especialmente para Enel e Viper, que sofreram sua derrota mais humilhante aqui. Um certo almirante com uma Akuma no Mi problemática derrotou todos eles sem esforço, enfurecendo até Noir no encontro inicial. Enel, não estando mais com vontade de passear, perguntou desanimadamente: "Capitão, quando deixaremos esta ilha?" Noir coçou o queixo pensativamente. "Vamos encontrar um mecânico de revestimento primeiro. Talvez haja uma nave revestida disponível." Enquanto conversavam, eles caminhavam pela rua, conhecida pela cultura das bolhas, uma tendência popular no Sabaldi. "Falando nisso, não vamos encontrar nenhum dragão celestial de novo, vamos?" perguntou Viper, examinando os arredores nervosamente. Robin balançou a cabeça. "Depois do que você fez em Mary Geoise, duvido que eles vão deixar qualquer dragão celestial vagar livremente por um tempo." Noir deu de ombros com indiferença. "Não importa. Eles são apenas dragões celestiais. Não tenho medo deles." "Mas..." Enel hesitou. "Matar um dragão celestial nos custa 10 bilhões de berris." Todos olharam para ele, suspirando em uníssono. Desde que Noir tomou emprestado a arca Machine de Enel, junto com seu ouro, Enel se tornou extremamente ganancioso. Sua ganância era diferente da de Nami ou Noir. A ganância de Nami era instintiva. Ela simplesmente amava coisas brilhantes, mas estava disposta a gastar dinheiro quando necessário, embora fosse incrivelmente mesquinha consigo mesma e com os outros. Noir era parecido com Nami, mas como ganhava muito, não hesitava em gastar. Embora os homens da tripulação recebessem uma quantia fixa de dinheiro quando desembarcavam em uma ilha, suas despesas diárias, alimentação, roupas e outras necessidades estavam longe de ser baratas. Enel, por outro lado, acumulava seu dinheiro, recusando-se a gastar um único belry. Ele simplesmente gostava de olhar para suas riquezas e rir sozinho. De certa forma, era uma doença. Enquanto a tripulação julgava coletivamente Enel por sua mesquinharia, eles, sem saber, saíram das ruas movimentadas e foram para as partes mais sombrias da ilha. De repente, o som do choro de uma criança chegou aos seus ouvidos. Em frente a uma loja com janelas e portas quebradas, um grupo de homens corpulentos invadiu o local. Momentos depois, um homem surgiu, carregando uma garotinha soluçante. Uma mulher com o rosto machucado e inchado agarrou-se ao homem implorando: "Senhor, por favor, poupe minha criança."
O pai dela já foi levado como escravo. Não posso perder minha filha também. O homem cuspiu no rosto da mulher, suas feições feias se contorceram em um sorriso de escárnio. Sai daqui! Não tente negociar comigo. Sua filha será leiloada, e se um dragão celestial gostar dela, ela estará pronta para o resto da vida. Pare de fingir ser lamentável. Os gritos da mulher se intensificaram. O homem, ficando impaciente, deu um soco nela e a jogou no chão. O resto dos bandidos a cercaram, chutando e batendo nela sem piedade. As pessoas ao redor observavam com indiferença, ninguém se oferecendo para ajudar. Noir estava entre eles. Ele se considerava egoísta. Sua jornada no mar era para seu próprio benefício. Ele não estava disposto a se sacrificar pelos outros, muito menos bancar o herói. Seus bastardos! Quando o demônio Noir chegar, ele derrotará todos vocês e os dragões celestiais. A garotinha gritou de repente. O silêncio caiu sobre a cena. Todos olharam para a garota em descrença. Esse nome, em poucos dias, se tornou um tabu naquela ilha, uma palavra que poderia levar à morte. Noir parou no meio do caminho, suspirando. Ele murmurou baixinho. Espero que ninguém me chame de santo por isso. Capítulo 142. Noir suspirou, olhando para os olhares expectantes de Enel e Viper atrás dele. Uma única sílaba escapou de sua garganta. Vá. Enel e Viper, mal contendo sua ansiedade, entenderam imediatamente e saíram correndo para intervir. Mas antes que pudessem dar um passo sequer, uma voz soou. Eu aconselho você a reconsiderar suas ações. Ambos os lados pararam. A mulher olhou para a fonte da voz com um lampejo de esperança, mas seu coração afundou quando viu quem era. Era um cego apoiado em uma bengala. O que um cego poderia fazer? Noir encarou o homem, sua mente girando. Isso é ridículo, certo? Um homem cego de constituição grande com aquela cicatriz familiar. Poderia ser este o futuro almirante Fugitora? Viper e Enel perderam o interesse imediatamente. O homem que tinha sido chamado rosnou. Fique fora disso se não quiser morrer. Fugitora Isho permaneceu impassível. Suas ações são claramente injustas. Ele declarou firmemente. Roubar o filho de alguém só vai destruir famílias. Você precisa parar com isso imediatamente. Você tem consciência. O marido e a filha desta mulher foram tirados dela. Isso não te faz pensar na sua própria família. Fugitora continuou sua palestra moral. Noir, que estava prestes a atacar, e seus dois companheiros de tripulação pararam no meio do caminho, esperando impacientemente que o sermão terminasse. Viper balançou o longo lóbulo da orelha de Enel para frente e para trás, com uma expressão entediada no rosto. Esse cara cego é tão chato. Sem receber resposta, Viper se virou para olhar para Enel. O homem relâmpago de alguma forma adormecera em pé. Noir coçou a cabeça em confusão. Fugitora tinha um forte senso de justiça na história original, mas ele não era um pregador tão bom, era? O traficante de crianças finalmente explodiu, incapaz de tolerar mais a moralização de Isho. Ele rugiu, sacando sua espada. Homens, tirem esse cego chato. Seus subordinados, igualmente incomodados com o sermão, ansiosamente sacaram suas espadas e avançaram com uma ferocidade surpreendente. O grito assustou Enel acordado. Ele quase se juntou à investida contra Isho antes de Viper puxá-lo de volta. Noir observou Isho com interesse. Como esperado, vendo que suas palavras não tiveram efeito, o homem agiu. Isho sacou a espada da bengala, e a repentina onda de poder interrompeu momentaneamente o avanço dos traficantes de crianças. Mas depois de desembainhar sua espada e sentir um estranho brilho roxo emanar dela, ele a embainhou novamente. Todos estavam confusos. O que foi isso? Uma demonstração educada antes da luta real? No momento em que os traficantes estavam prestes a zombar dele, o céu escureceu de repente. O coração de Noir pulou uma batida. Poderia ser aquele movimento? Todos olharam para cima, seus rostos cheios de pavor. O céu azul claro agora estava coberto por uma sombra enorme e ameaçadora. Abaixo da sombra, faixas de fogo, causadas pelo atrito do objeto com a atmosfera, pintavam o céu de um vermelho intenso. Um meteoro. Os traficantes, diante dessa força catastrófica, empalideceram e gritaram de terror. Até Enel e Viper encararam o meteoro descendente em silêncio atordoado. Puta merda! Noir e sua equipe pensaram em uníssono. Primeiro, um canhão para matar uma mosca, agora um meteoro para esmagar alguns bandidos. Pensando bem, os meteoros de Fugitora nunca pareciam atingir nada além de pequenos peixes na história original. Noir lançou uma onda de ar frio, protegendo sua tripulação. Ele estreitou os olhos, observando a situação. O meteoro continuou sua descida. Assim que Noir estava prestes a sacar sua espada, os traficantes, enlouquecidos pelo medo, começaram a implorar por misericórdia. Por favor, senhor, não faremos isso de novo. Isho sacou sua espada e a balançou 2 vezes. O meteoro enorme parou abruptamente, a menos de 100 metros acima deles. Os traficantes, tendo escapado por pouco da morte, não fizeram barulho. Eles se afastaram de Isho o mais rápido que puderam, sem olhar para trás. Isho calmamente enviou o meteoro de volta ao céu. Todo o processo foi tranquilo e sem esforço. Os queixos de Enel e Viper caíram. Esse cara cego é tão poderoso assim? Noir bateu palmas, um sorriso brincando em seus lábios. Impressionante. Isho, seus olhos cegos aparentemente abertos, revelando esclera branca enervante, sorriu. Você parecia pronto para ajudar também. Eu apenas interferi.
Noir deu de ombros sem se comprometer. A garotinha retornou aos braços da mãe chorosa, olhando curiosamente para Noir e Isho. Depois de um momento, a garota apontou para Noir, seus olhos brilhando. Demônio Noir, você é demônio Noir? A mãe da menina estremeceu, olhando para Noir com uma mistura de admiração e medo. Embora muitos plebeus em Sabaldi reconhecessem demônio Noir e aprovassem suas ações contra os dragões celestiais, eles também tinham medo dele. Um homem que matou um dragão celestial era capaz de qualquer coisa. Isho olhou para Noir com surpresa. Você é demônio Noir? Noir coçou a orelha. Embora eu não goste do título, sim, sou eu. A menina se livrou do abraço da mãe e correu em direção a Noir, agarrando-se à perna dele enquanto gritava. Demônio Noir, você pode me ajudar a encontrar meu papai? Noir ficou surpresa. A mãe da garota rapidamente a puxou de volta, desculpando-se profusamente. Sinto muito, senhor. Ela é apenas uma criança falando bobagens. Por favor, não se incomode. Isho deu um tapinha na cabeça da garota com a testa franzida. Onde está o pai dessa criança? O rosto da mãe da menina estava marcado pela tristeza. Meu marido. Ele foi vendido como escravo para os dragões celestiais. Ele está preso em Mary Geoise. A expressão de Isho ficou sombria. Mary Geoise, a Terra Santa, não era um lugar em que alguém pudesse simplesmente invadir com intenções puras. Poderia ser uma armadilha mortal. Noir olhou para a garota pensando. Mary Geoise, eu tenho uma ideia. A mãe e a filha, junto com Isho, olharam para Noir com expectativa. Recentemente resgatei alguns escravos de Mary Geoise, explicou Noir. Eles agora fazem parte da minha tripulação. Alguns dos meus companheiros de tripulação ainda estão procurando por suas famílias. Você pode vir comigo e ver se seu marido está entre eles. Lágrimas brotaram nos olhos da mãe enquanto ela o agradecia profusamente. A menina olhou para Noir com adoração. Isho, no entanto, estava focado em algo completamente diferente. Sua voz cheia de descrença, ele perguntou, Senhor Noir, você resgatou escravos de Mary Geoise? Noir, finalmente encontrando uma audiência para suas façanhas, respondeu casualmente, não foi nada realmente. Apenas queimei um pouco de Mary Geoise e sequestrei alguns dragões celestiais. O governo quer manter minhas ações em segredo e minimizar o impacto. Pense novamente. Capítulo 143. Noir trouxe a mãe e a filha que Isho havia resgatado para a costa e abriu o portão para o submundo. A entrada para o submundo apareceu como uma grande massa de névoa negra peculiar. Demorou muito tempo para carregar e cobriu uma área considerável. Isho comentou. Parece haver uma poderosa flutuação de energia à frente. Enel olhou para ele surpreso. Você consegue perceber mesmo sendo cego? Isho assentiu calmamente. Embora meus olhos estejam fechados, meu coração pode perceber muito mais. Noir não conseguiu evitar de responder. É apenas uma observação aqui. Não precisa ser tão enigmático sobre isso. Enel ficou surpreso. Aqui de observação tão dominado que substitui a visão? Como isso é possível? Comparado ao Fugitora, o observação aqui de Enel tinha um alcance maior, mas o de Fugitora era de qualidade superior, permitindo-lhe perceber detalhes com a precisão da visão. Ele não só conseguia sentir as emoções dos outros, mas também conseguia capturar meteoros da atmosfera com precisão. Entre os usuários do observação aqui, o Fugitora estava, sem dúvida, entre os 5 primeiros. Se a rainha Otoime ainda estivesse viva, seu aqui de observação provavelmente estaria em primeiro lugar. Nair estava curioso. Qual era o nível do observação aqui de Fugitora? Infelizmente, seu sistema ainda estava sendo atualizado, e ele não seria capaz de copiar habilidades pelos próximos 2 dias. Mas dar uma olhada não deve ser um problema, certo? Noir concentrou a habilidade de observação do sistema em Fugitora, e suas estatísticas apareceram. Nome, Isho. Justiça de Fugitora. Qualidade ouro. O senso de justiça de Fugitora Isho é excepcionalmente raro. Quando confrontado com aqueles que ele considera malignos, sua vontade se torna ainda mais forte, aumentando seu poder de combate significativamente. Por um período de tempo, suas habilidades e técnicas não consomem energia. Olho da mente, qualidade vermelha. Ver o mundo com o coração. Aqui de observação aprimorado permite que ele perceba detalhes mais sutis. Após cegar a si mesmo, ele despertou o traço nenhum mal, concedendo a ele um alcance extremamente amplo e a habilidade de sentir emoções com precisão. Anfitrião do diabo, Zushi Zushi, qualidade ouro. Após consumir a Zushi Zushi no Mi do tipo Paramecia, ele é imbuído do poder de uma entidade demoníaca, permitindo que ele manipule a gravidade livremente. Rejeição do mar, talento roxo. Enquanto ganha poder demoníaco, ele também é amaldiçoado pelo mar. A maldição faz com que o mar o rejeite, enfraquecendo-o em contato com a água do mar e impedindo-o de usar ativamente suas habilidades. Noir ficou impressionado. Como esperado, os almirantes não deveriam ser subestimados. O talento Justiça de Fugitora permitiu que Isho lutasse sem esgotar sua energia. Olho da mente permitiu que ele percebesse tudo ao seu redor, e então havia o poder devastador da Zushi Zushi no Mi. No entanto, Noir sentiu que era uma pena que Olho da Mente representando observação aqui, exigisse que ele fosse cego para atingir seu potencial máximo. Mesmo que sofresse fusão e mutação no futuro, essa condição provavelmente permaneceria. E surpreendentemente, o observação aqui da Fugitora era apenas de qualidade vermelha, assim como o da Enel. Isso deixou Noir intrigado. Se até o de Fugitora era apenas vermelho,
Qual observação aqui poderia atingir a qualidade dourada? Observação de Katakuri aqui podia ver o futuro. Ele se perguntou se isso era qualidade de ouro. Mas Noir, um perfeccionista, queria encontrar o aqui de observação com o maior potencial. Ele teria que visitar a Ilha dos Homens Peixe e observar Shiraoshi. O aqui de observação dela era único, uma habilidade inata herdada da rainha Otohime. Embora ela não pudesse se comparar à falecida rainha, Noir poderia potencialmente aprimorar sua habilidade. Mas não havia sentido em pensar nisso agora. A replicação de talentos de Noir estava temporariamente indisponível. Ele não conseguia copiar nada, mesmo que quisesse. Os fuzileiros navais poderiam atacar a qualquer momento. Ele teve que esperar seu sistema se recuperar e priorizar copiar a habilidade Poseidon de Shiraoshi. Aquele pequeno Shiraoshi é um tesouro de habilidades. Noir abriu o portão para o submundo e levou Isho, a mãe e a filha para dentro. Enquanto isso, os traficantes de escravos que Isho havia libertado ainda estavam se recuperando da experiência de quase morte. Enquanto estavam aterrorizados pelo imenso poder de Isho, eles de repente se lembraram do homem que estava observando a batalha. O rosto daquele homem parecia familiar. O sangue do traficante líder gelou. Ele se virou para seus subordinados e gritou, rápido, encontrem os fuzileiros navais. Demônio Noir chegou. Sem saber que haviam sido reconhecidos, Noir e sua equipe estavam no casca de suspense, ajudando a menina a encontrar seu pai. Depois de reunir todos, Noir deixou que a mãe e a filha o procurassem. Entre a tripulação reunida, um homem com olheiras e uma expressão preocupada avistou o par que Noir havia trazido. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele correu para a frente, gritando, meu amor, minha filha. A mãe e a filha, atordoadas por um momento, correram em sua direção, abraçando-o e soluçando seu nome. Na verdade, ele estava no nosso navio. Noir coçou a cabeça enquanto assistia ao emocionante reencontro. Ele se perguntou quantas outras famílias tinham sido separadas entre sua tripulação. Levaria muito tempo para reunir todos eles? O homem, junto com sua esposa e filha, ajoelharam-se diante de Noir, transbordando de gratidão. Obrigado, capitão. Obrigado por encontrar minha família. Noir franziu a testa. Se você quer se ajoelhar, vá se ajoelhar em outro lugar. Não envergonhe sua família. O homem rapidamente enxugou suas lágrimas e ranho, levantando-se ereto. Sim, senhor. Isho observou Noir com admiração. É louvável que você esteja disposto a ajudar os fracos e oprimidos. Mas, por que o governo mundial inflige tanto sofrimento às pessoas comuns, levando-as como escravas? Isho suspirou, suas palavras revelando uma profunda insatisfação com o governo mundial. Ao longo dos anos, enquanto vagava sozinho pelo mundo, ele testemunhou inúmeros atos de crueldade e injustiça. Motivado por seu forte senso de justiça, ele fechou os olhos para sempre, não querendo mais testemunhar a feiura do mundo. E essas atrocidades insuportáveis, na opinião de Isho, foram cometidas principalmente pelo autoproclamado governo justo, não por piratas. Isso o fez questionar seu próprio propósito. Onde estava a justiça que ele buscava? Noir sorriu. Da perspectiva do governo, eles não estão errados. A maior parte do mal que eles cometem é para manter sua posição e manter sua autoridade. Mas para a maioria do mundo, o bem deles nada mais é do que o mal, disfarçado em uma bela embalagem. Isho olhou para Noir surpreso, um leve sorriso aparecendo em seus lábios. Eu pensei que aquele que causou tanto caos em Mary Geoise seria um vilão imprudente. Eu não esperava. Noir deu de ombros desdenhosamente. Isso é só conversa inútil. Isho olhou para Noir, seus olhos brilhando com uma emoção desconhecida. Ele hesitou antes de perguntar. Dada sua perspectiva, devo servir aos fuzileiros navais e ao governo? Nair ficou atordoado. Fugitora Isho estava pedindo sua opinião? O que isso significa? Capítulo 144. Noir hesitou. Suas palavras poderiam potencialmente alterar o futuro de Isho. Isho, destinado a se tornar um almirante da marinha, possuía proezas de combate de alto nível. Se ele se juntasse à tripulação de Noir, sua falta de lutadores de alto nível seria resolvida. No entanto, apressar as coisas pode sair pela culatra e fazer com que Isho fique ressentido com ele. Então, Noir decidiu pela honestidade, expondo seus pensamentos claramente. Os fuzileiros navais são uma organização poderosa, mas, em última análise, eles são subordinados ao governo mundial. Seus recursos, seu próprio núcleo, são fornecidos pelo governo. Por causa disso, eles enfrentam limitações no que realmente podem realizar. Conheço muitos fuzileiros navais. Apesar de sermos inimigos deles devido às nossas diferentes posições, admiro suas convicções inabaláveis e seu senso pessoal de justiça. Isho ponderou por um momento. Então você está dizendo que há muitos indivíduos honrados dentro dos fuzileiros navais? Noir assentiu e então acrescentou, tudo tem dois lados. Assim como ocasionalmente há pessoas boas entre os piratas, é provável que haja algumas pessoas mais nos fuzileiros navais também. A maioria dos fuzileiros corruptos são encontrados nas filiais dos Quatro Azuis. Há muito menos no quartel-general dos fuzileiros navais. Isho pareceu ter uma revelação. Ele curvou a cabeça levemente. Estou iluminado por suas palavras. Noir não teve medo de Isho fugir para se juntar aos fuzileiros navais depois dessa conversa. Na história original, Isho só considerou se juntar aos fuzileiros navais após a guerra de Marineford, quando a atividade pirata externa aumentou e suas habilidades como um mestre espadachim desconhecido eram necessárias.
Coincidentemente, após a Guerra de Marineford, uma disputa pelo poder pela posição de almirante da frota eclodiu dentro dos fuzileiros navais, e o alistamento militar mundial impulsionou Ishu para uma posição de alta autoridade. Mas agora, tendo conhecido Noir e ouvido sua perspectiva, Ishu ganhou uma compreensão inicial do funcionamento interno dos fuzileiros navais. Ele perceberia que, para realmente defender sua justiça, precisava de poder significativo, pelo menos o posto de almirante. Entretanto, com a atual estabilidade dentro dos fuzileiros navais, não havia oportunidade para ele ascender rapidamente. E com Noir, uma transmigradora, alterando o curso da história, os eventos da Guerra de Marineford e a subsequente luta pelo poder eram incertos. Com base na sua opinião, devo me juntar aos fuzileiros navais? Ishu perguntou com o olhar fixo em Noir. Noir tossiu. Tenho uma sugestão melhor. Junte-se à minha tripulação pirata. Ishu ficou momentaneamente atordoado, então caiu na gargalhada. Você acabou de elogiar a atmosfera interna dos fuzileiros navais, e agora está tentando me recrutar para uma tripulação pirata? Noir balançou a cabeça. Os superiores dos fuzileiros navais podem ser justos, mas também são indivíduos movidos pelo poder. Você está confiante de que pode subir a esse nível dentro dos fuzileiros navais? A risada de Ishu diminuiu enquanto ele considerava as palavras de Noir. Em sua essência, Ishu era um andarilho de espírito livre com um forte senso de justiça. Ele não era muito versado em lutas de poder e manobras burocráticas. Vendo a hesitação de Ishu, Noir continuou. Então, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Ishu olhou para Noir com uma expressão séria. Embora você tenha o título de pirata, vejo um homem compassivo, alguém que se importa com seus subordinados e está disposto a arriscar sua vida para salvar escravos. Um verdadeiro espírito cavalheiresco. E como inimigo, você fala muito bem dos fuzileiros navais sem reservas. Você é um homem de honra. O elogio inesperado fez Noir corar. Ele tossiu de novo. Então minha tripulação pirata está, como eu disse, entre a minoria dos piratas. Os piratas do submundo são compostos principalmente por aqueles que sofreram muito, perderam suas famílias e foram escravizados. Eles podem ter cometido crimes no passado, mas agora nossos únicos inimigos são os dragões celestiais. Nosso objetivo principal é viver livremente e sem preocupações. Juntar-se à minha tripulação não comprometerá sua justiça. Na verdade, permitirá que você testemunhe um tipo diferente de justiça, uma que você talvez nunca tenha visto antes. Ishu hesitou por um longo momento. Você poderia me dar um tempo para considerar sua oferta? Noir deu um suspiro de alívio. A disposição de Ishu em considerar a oferta era um sinal positivo. Embora Ishu parecesse um andarilho despreocupado, suas fortes convicções significavam que ele acabaria se juntando a uma organização, embora nenhuma delas permanecesse desconhecida. Noir fez o melhor que pôde para persuadi-lo. Agora era o destino. Ao contrário de Enel, que podia ser influenciado com um pouco de força e comida, Ishu era uma raça diferente. Deixando de lado a questão de se Noir conseguiria derrotá-lo em combate, mesmo que conseguisse, a personalidade de Ishu não permitiria que ele se submetesse facilmente. Enquanto Noir tentava recrutar Ishu, a situação fora do rio submundo mudou drasticamente. Inúmeros fuzileiros navais cercaram as costas do arquipélago de Sabald. Navios de guerra e fuzileiros navais em uniformes azuis se estendiam até onde os olhos podiam ver. Liderando o ataque estava seu velho amigo, o tio Kizaru. No entanto, a expressão de Kizaru estava longe de ser relaxada. Ele havia encontrado alguém ainda mais velho que ele, ex-almirante da Marinha Braço Preto Zephyr, o mentor dos 3 almirantes atuais. Infelizmente, Kizaru tinha o pior relacionamento com Zephyr entre todos os seus alunos. Como um dos primeiros alunos que Zephyr treinou após se aposentar das linhas de frente, Kizaru deveria ter profundo respeito por seu antigo professor, mas a realidade era diferente. Quando Zephyr se tornou instrutor, ele tinha acabado de se aposentar de sua fase de almirante sem mortes, ainda em meio à transição para seu ódio por piratas depois que sua família foi assassinada. Portanto, os jovens Akainu e Aokiji foram influenciados pela ideologia de Zephyr. Akainu desenvolveu um ódio absoluto por piratas, enquanto Aokiji adotou uma perspectiva mais sutil, julgando o bem e o mal caso a caso. Mas Kizaru era diferente. Ele era o mais velho dos 3 almirantes e já havia formado sua própria filosofia, frequentemente discordando das visões de Zephyr. Somado às opiniões divergentes sobre os métodos de treinamento, o relacionamento deles se tornou cada vez mais tenso. Zephyr, segurando seu braço direito, olhou para Kizaru com uma expressão sombria. Você ainda está se apegando aos seus ideais. Kizaru respondeu com um toque de impaciência. Ah, você vai me dar outro sermão? Zephyr levantou seu braço experimental recém-instalado, o moedor Pedra Dina. Sua voz estava rouca. Não se preocupe. Não posso controlar você. Olhando para o corpo envelhecido de Zephyr, Kizaru suspirou, mas ainda se virou sem falar. O vice-almirante Straverre correu para ajudar Zephyr, mas Zephyr o empurrou para o lado, garantindo que ele estava bem. Ao receber notícias das atividades de Noir, Sengoku não ousou correr riscos. Ele imediatamente despachou Kizaru e Zephyr. Ele também convocou todos os vice-almirantes disponíveis, incluindo os candidatos a almirante Gion, Momozagi e Tokikaki, Shaton. Sengoku não acreditava que Noir pudesse escapar de tantos fuzileiros navais poderosos. O olhar de Zephyr varreu a costa, sua expressão endurecendo de repente. Ele apontou para a distância. Não é uma bandeira pirata? Kizaru seguiu seu olhar. 2 enormes serpentes marinhas puxavam um enorme navio carmesim.
A bandeira vermelha escura exibia um símbolo de 9 cobras entrelaçadas. Imperatriz Boa Hancock? O que um senhor da guerra estava fazendo aqui? Capítulo 145. No convés do navio pirata Cuja, Hancock reclinava-se languidamente em sua cobra Salomé, suas pernas elegantemente cruzadas brilhando como jade polido. Ela examinou a frota da marinha que se aproximava com um ar de indiferença régia. Os piratas Cuja brandiram suas armas, seus rostos não demonstravam medo diante da formidável força da marinha. Do navio líder da marinha, o mensageiro gritou para os piratas Cuja: "Estamos em uma missão ultra-secreta da marinha. Senhor da guerra Hancock, afaste-se imediatamente." A testa de Hancock franziu, seu queixo delicado se ergueu em desdém. "Fuzileiros navais", ela ronronou, "vocês estão me dando ordens?" "Eu." A imperatriz não se incomodou em esperar por uma resposta. Ela graciosamente se levantou. Banhada pela luz brilhante do sol, a beleza cativante caminhou até a proa do Cuja Ship. Até mesmo os experientes vice-almirantes sentiram seus corações se agitarem, seus olhos involuntariamente formando corações. Um por um, os soldados e oficiais da marinha sucumbiram à sua presença hipnotizante, seus olhares fixos em sua forma de tirar o fôlego. Um coro de vozes atônitas encheu o ar. "Tão bonito." Observando a crescente paixão entre os fuzileiros, a composta vice-almirante Gion, conhecida como Momozagi, permaneceu firme. Suas pernas longas e bem torneadas, adornadas com uma impressionante tatuagem de aranha preta, eram uma visão cativante por si só. Momozagi, com o rosto sombrio, gritou para os fuzileiros navais em transe: "Saiam dessa. Cuidado com a habilidade dela." Embora linda, o charme de Momozagi empalidecia em comparação ao de Hancock. Suas palavras sozinhas não conseguiam quebrar o feitiço. Até mesmo Tokikaki, mais conhecido como Chaton, que havia confessado seu amor por Momozagi inúmeras vezes, havia se esquecido de sua deusa. E sua voz agora se juntava ao coro que elogiava a beleza de Hancock. Testemunhando a exibição embaraçosa de seus companheiros fuzileiros, Momozagi cerrou os dentes. "Droga", ela murmurou baixinho. Kizaru cutucou sua orelha, sua voz indiferente. "Imperatriz Hancock, que encanto cativante." Z, com o queixo apoiado na mão, observou com surpreendente calma. Combinado com a habilidade da Akuma no Mi, é um poder formidável. "Ah." Momozagi olhou para Kizaru e Z com admiração. Como esperado dos pilares dos fuzileiros navais, eles permaneceram inalterados pelo charme da imperatriz. Até ela teve que tomar cuidado para não olhar diretamente para Hancock. "Almirante Kizaru, instrutor Z", ela perguntou, "como você consegue resistir à influência dela?" Ambos os homens ficaram em silêncio, seus rostos assumindo uma expressão estranha. Principalmente resistência. Momozagi deu uma palmada no rosto. Hancock olhou para os homens com indisfarçável desgosto. Homens tolos. Criaturas simples. Por que tantos fuzileiros estavam aqui? Eles tinham novas informações sobre o pirata que havia sequestrado os dragões celestiais? Se sim, sua presença aqui foi oportuna. Ela tinha que descobrir a verdade por trás desse incidente. Momozagi deu um passo à frente da multidão de fuzileiros apaixonados, apontando para Hancock. "Boa Hancock, você é um Shichibukai. Por que está obstruindo as operações dos fuzileiros?" Hancock colocou uma mecha solta de cabelo preto atrás da orelha, seu olhar fixo em Momozagi. "Não tenho intenção de obstruir vocês. Vocês são os que estão bloqueando minha nave." Momozagi cerrou os dentes, permanecendo em silêncio. "Maldito pirata! Até um Shichibukai age assim." Z se levantou, sua expressão séria. "Não temos tempo para isso. Demônio Noir vai escapar." Os olhos de Hancock piscaram. "Demônio Noir? É esse o título dele?" Z ergueu seu enorme braço de metal, o Grinder, e sem hesitar, abriu caminho através da multidão de seus próprios homens. Os oficiais, sacudidos pela dor repentina, saíram do transe. Momonga, segurando a cabeça, perguntou: "O que foi isso? Por que você nos bateu?" Z respondeu calmamente: "A dor ajuda a concentrar a mente. Não deixe que ela te encante." Hancock observou os fuzileiros navais usarem a dor para recuperar os sentidos, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Truques mesquinhos. Que patético. Momozagi, com seu senso de justiça inabalável, olhou para Hancock, que estava entre eles e seu objetivo. "Boa Hancock, você quer ser destituído do seu título de Shichibukai? Afaste-se." A expressão de Hancock ficou séria. Se os fuzileiros estavam ali para prender Noir, ela precisava ganhar tempo para ele. Quando ela deu um passo à frente, preparando-se para falar com os fuzileiros navais, uma enorme névoa negra surgiu do mar entre as duas forças. De dentro da névoa misteriosa, um navio emergiu lentamente, seu casco dourado brilhando à luz do sol. O Arca Máxima partiu. Nair estava na proa, casualmente apreciando a vista do oceano. Mas seu comportamento relaxado desapareceu em um instante. Por que há tantos fuzileiros navais? As praias de Sabaldi estão praticamente transbordando. Eles estão fazendo uma competição de comer bolinhos ou algo assim? Robin tocou gentilmente o ombro de Noir, apontando em outra direção. "Noir, olhe." Noir seguiu seu olhar e viu duas cobras gigantes puxando um grande navio. A bandeira do navio ostentava o distinto crânio de serpente de 9 cabeças dos piratas Cuja. Essa deve ser a bandeira da Imperatriz. O que ela está fazendo aqui? Enquanto Noir refletia sobre isso, Mihawk, que estava confinado na Arca Máxima, surgiu, vestido com uma camisa xadrez casual e shorts, parecendo um turista de férias.
Ele ficou no navio por algum tempo, insistindo que Noir o levasse para o novo mundo. Mihawk mudou, pensou Noir. Ele não é mais o mesmo espadachim indiferente. Por que ele se tornou como Ace, sempre procurando uma carona grátis? Sem saber da presença de Hancock, Noir perguntou a Mihawk: os senhores da guerra têm uma missão aqui? Mihawk balançou a cabeça, tomando seu suco. Não, Hancock deve estar aqui por vontade própria. O que ela está fazendo aqui? Os sentimentos de Noir em relação a Hancock eram diretos. Embora ela fosse inegavelmente linda e gentil com aqueles que amava, seu coração pertencia a Robin. Hancock provavelmente estava aqui para investigar o incidente do dragão celestial. Noir não estava delirando. Ele não achava que Hancock se apaixonaria por ele só porque ele matou um dragão celestial. Desde que chegou a este mundo, ele parou de ver os personagens da história original como fictícios. Ele interagia com eles como pessoas reais com seus próprios pensamentos e sentimentos. Hancock não era um prêmio a ser conquistado matando um dragão celestial. Ainda assim, a mulher mais linda do mundo, ele não podia negar a atração. Mas ele tinha assuntos mais urgentes para lidar agora. Ambos os lados reagiram com surpresa à aparição repentina de Noir. A expressão de Kizaru era de resignação cansada. Cada encontro com esse garoto era exaustivo, impedindo-o de aproveitar um momento de paz. Ze observou o pirata em ascensão com uma expressão séria, enquanto Momozagi nervosamente colocou a mão na espada. Chaton, junto com os outros oficiais e soldados da marinha, olhavam fixamente para Noir, prontos para a ação. Hancock, ao testemunhar Noir e sua nave se materializando do nada, demonstrou uma expressão de choque e confusão. Sua irmã mais nova, Sandersonia, tirou um cartaz de procurado e mostrou para Hancock. Irmã mais velha, olhe, esse homem que acabou de aparecer. Ele é o demônio Noir. Capítulo 146. Hancock pegou o desbotado cartaz de recompensa, seu olhar fixo no perplexo Noir e sua equipe à distância, seus pensamentos ilegíveis. A Amazon Lily, localizada no Cinturão Calmo, estava isolada de muitas notícias do mundo. Consequentemente, o conhecimento de Hancock sobre as façanhas de Noir foi atrasado e limitado. Ela havia recebido recentemente uma informação intrigante. Alguém havia sequestrado mais de 30 dragões celestiais e até executado um publicamente no arquipélago de Sabaldi. A notícia chocou Hancock. Ela imediatamente despachou seus guerreiros para investigar, mas sem sucesso. O governo já havia começado a suprimir informações sobre o incidente. Tudo o que Hancock sabia era que uma figura misteriosa havia desafiado abertamente os dragões celestiais, envolvendo-se em uma rivalidade mortal. Hancock, tendo sido escravizada pelos dragões celestiais em sua juventude, nutria um ódio intenso por eles. Mas esse ódio era uma relíquia de seu passado. Como a atual imperatriz, seu dever era proteger seu povo. Para isso, ela aceitou relutantemente o título de Shichibukai, utilizando os privilégios concedidos pelo governo para salvaguardar sua ilha e seus habitantes. O ódio de Hancock permaneceu enterrado profundamente dentro dela, incapaz de encontrar liberação. Mas agora, com alguém mirando ativamente nos dragões celestiais, ela se sentiu compelida a oferecer sua assistência, ainda que discretamente. Enquanto Hancock tomava sua decisão, Noir tirou um espelho do bolso. Os fuzileiros, chegando com tanta força, não podiam estar aqui para uma visita casual. Ele precisava se preparar. O espelho conectava o mundo dos vivos ao rio do submundo, permitindo que Noir invocasse qualquer coisa de dentro dele, incluindo, é claro, seus habitantes. Noir levantou o espelho. Uma luz brilhante se derramou, revelando figuras dentro de seu brilho. Incontáveis figuras musculosas emergiram, seus corpos tensos e prontos para a ação. Confinados por dias, eles foram finalmente libertados por seu capitão. Os piratas rugiram de excitação, seus gritos encheram o ar, transformando instantaneamente a paisagem marinha tranquila em uma cena de atividade turbulenta. Os fuzileiros navais, testemunhando o súbito aparecimento do navio e dos piratas, ficaram novamente atônitos e incrédulos. Que tipo de poder diabólico é esse? Como ele conseguiu esconder tantas pessoas e trazê-las aqui? Z, com um rosto sombrio, observou o número crescente de fuzileiros navais, uma onda de raiva reprimida crescendo dentro dele. O ex-fuzileiro naval, cuja família foi brutalmente assassinada por piratas, apesar de sua promessa de nunca matar um, foi consumido pelo arrependimento. Piratas! Vocês todos vão morrer! Z saltou do navio de guerra, avançando em direção aos piratas do submundo. Seu ataque massivo gerou uma poderosa rajada de vento enquanto se lançava em direção à arca máxima. Os olhos de Noir se arregalaram em alarme. Ele voou para frente, interceptando o ataque. Uma rajada de ar gelado irrompeu de sua boca, formando uma espessa parede de gelo que se erguia do mar. O soco devastador colidiu com a parede de gelo, quebrando-a em inúmeros fragmentos cristalinos, como se fossem feitos de papel. Noir sacou a lâmina do diabo, colidindo com o implacável Z. A força da colisão dos Akis enviou ondas de choque pelo ar, repelindo os fuzileiros navais próximos. Os velhos no mundo de One Piece são outra coisa. Eles só ficam mais fortes com a idade, se tornando máquinas de matar imparáveis. A vice-almirante Tsuru quase viu através do disfarce dele com sua mente afiada. As estratégias de Sengoku constantemente lhe causavam problemas. Garp quase o espancou até a morte com seus punhos. E agora, esse cara Z? Me dá um tempo. Você não pode me deixar vencer uma luta?
Noir atacou ferozmente, mas o velho ágil esquivou e defendeu todos os golpes, ocasionalmente acertando um golpe forte na cabeça de Noir. Lutar contra esses veteranos significava subjugá-los com força bruta para obter uma vitória rápida ou ter resistência para desgastá-los lentamente. Esse tipo de batalha que demandava muita energia não era favorável a Noir. Enquanto Z recuava rapidamente, Noir bateu a mão no chão, prendendo a sombra de Z. O impulso para trás do velho parou abruptamente. Mesmo que eu não consiga segurá-lo diretamente, sua sombra servirá. Noir reverteu seu aperto na lâmina do diabo, com o objetivo de cortar a sombra de Z. Antes que Z pudesse reagir, um raio de luz se materializou, interceptando a lâmina do diabo. Um flash dourado seguiu. Noir reagiu bem a tempo, levantando seu braço esquerdo para bloquear o chute de Kizaru na velocidade da luz. A força do impacto o fez cambalear para trás. Kizaru abaixou a perna, sua expressão impassível. Z grunhiu, recuperando o equilíbrio. Os dois não trocaram uma única palavra sobre o ataque coordenado. Noir cerrou os dentes, encarando o rosto familiar. Ele estava prestes a perder a cabeça. Por que o Kizaru está em todo lugar? Ele já havia encontrado Kizaru antes, quando o almirante frustrou a tripulação dele e de Ace. Então em Mary Geoise, Kizaru e Aokiji se uniram para persegui-lo, quase o matando. E agora, o maldito almirante estava aqui novamente, trabalhando com Z para capturá-lo. Sengoku, você não pode mandar outra pessoa pelo menos uma vez? Se Kizaru pudesse ouvir o discurso interior de Noir, ele provavelmente ecoaria o sentimento. Akainu e Aokiji, aqueles velhos cães preguiçosos, estavam de licença médica, deixando-o para lidar com todos os problemas. É uma história longa e cheia de lágrimas. Noir forçou um sorriso e cumprimentou Kizaru. Ah, tio Kizaru, nos encontramos de novo. Kizaru, resmungando internamente por ter que interagir com esse encrenqueiro, respondeu com um olhar cansado de soslaio. Você não pode simplesmente ficar longe de problemas. Z, preso entre eles, olhou para frente e para trás, confuso, enquanto trocavam cumprimentos como velhos amigos. Como eles se tornaram tão familiares um com o outro? E por que ele de repente se sentiu como a terceira vela? Ignorando Z, os dois retomaram a batalha. Noir levantou sua espada, engajando o antigo almirante em um confronto feroz. Kizaru, aparentemente sem seu entusiasmo habitual, empunhou seu ama no Murakumo, apoiando os ataques de Z. Logo, cortes profundos marcaram o corpo de Noir. Sangue escorria pela testa de Noir. Ele cerrou os dentes, desviando dos ataques combinados enquanto se defendia de outros oficiais da marinha que tentavam intervir. De volta, Aokiji e Kizaru o forçaram a fugir para salvar sua vida. Se Kizaru não tivesse se contido, dando-lhe a chance de lutar contra Aokiji 1 contra 1, Noir teria sido destruído. Mas a situação atual parecia ainda pior. Dois oponentes de nível almirante, apoiados por um grande número de fuzileiros navais bem treinados. As probabilidades estavam contra ele. O grande número de vice-almirantes manteve os oficiais dos piratas do submundo ocupados. Momonga escolheu Luxi, determinado a levar o traidor à justiça. Onigumo e Doberman, ambos falcões da marinha que seguiram a abordagem linha dura de Akainu, estavam ansiosos para acertar as contas com os piratas do submundo, especialmente com Akainu ferido. Enel e Viper travaram uma batalha feroz com os dois vice-almirantes enfurecidos, incapazes de se libertar. Até Robin e Califa enfrentavam oponentes formidáveis, Gion, o Momozagi e Ain, aluno de Z. Com as duas habilidosas espadachins o segurando, e os piratas do submundo em menor número e menos armados, os fuzileiros navais rapidamente ganharam vantagem. Enquanto isso, na lateral do campo, Sandersonia perguntou ansiosamente, Irmã, o que devemos fazer? Hancock, com sua figura escultural acentuada por seu quipau justo, levantou o queixo e falou calmamente. Encontre uma razão para intervir e resgatar Noir. Preciso falar com ele. Capítulo 147. Os piratas do submundo foram completamente reprimidos pelos fuzileiros navais, incapazes de montar qualquer tipo de contra-ataque. Isso não era devido a nenhuma fraqueza da parte do submundo. Qualquer tripulação pirata enfrentando o poder total dos fuzileiros navais mobilizados estaria em desvantagem, muito menos uma tripulação recém-formada como os piratas do submundo. Noir cerrou os dentes, lutando para suportar a pressão combinada dos ataques de Kizaru e Zephyr enquanto sua espada de luz e esmagar colidiam com sua lâmina do diabo. Sua resistência foi inútil. Mesmo com suas diferenças, Zephyr e Kizaru, trabalhando juntos, eram uma força insuperável. Minha aura de protagonista tirou férias. Eu não consigo nem lidar com dois almirantes. Noir murmurou autodepreciativamente. Vendo Noir encurralado, seus companheiros de tripulação ficaram frenéticos. Enel tentou desesperadamente romper o cerco. Mas o vice-almirante Onigumo não era moleza. Seu cabelo controlado pelo retorno de vida prendeu Enel e o jogou para trás. Viper pegou Enel, rugindo de frustração. Use sua velocidade. Não avance às cegas. O rosto de Enel escureceu. Não preciso que você me diga o que fazer. Viper se transformou em sua forma híbrida, batendo suas enormes asas, gerando uma forte rajada de vento que atingiu os dois vice-almirantes. Enel aproveitou a oportunidade e avançou, arcos azuis de relâmpagos traçando seu caminho pelo ar. Num piscar de olhos, ele apareceu diante de Noir. Kizaru observou o homem portador de raios com surpresa, então riu. Enel, antigo deus de Scipieia, aqui para ajudar seu capitão? Sem dizer uma palavra, Enel enfiou seu tridente no rosto de Kizaru. Kizaru não vacilou.
Lutadores experientes podiam sentir a presença, ou a falta dela, de Buzu Shokuaki em um ataque. Como esperado, o tridente dourado passou inofensivamente pelo rosto de Kizaru. Kizaru levantou a perna, a luz do laser se reunindo em volta da canela. Ele deu um chute rápido e implacável. Enel foi arremessado para longe, colidindo contra o convés de um navio de guerra da marinha. Embora ele tivesse começado a treinar aqui sob a orientação de Noir, ele ainda não conseguia utilizá-lo efetivamente em combate. Zephyr, observando a rápida derrota de Enel, zombou de Noir. Seus subordinados não são nada especiais. Noir observou impassível enquanto Enel era derrubado. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto enquanto ele erguia sua espada, sua voz firme e resoluta. Não subestime minha tripulação. Zephyr levantou uma sobrancelha em sinal de desdém e balançou seu braço enegrecido em direção a Noir novamente. Kizaru rapidamente se juntando ao ataque com sua espada ama no Murakumo. Os olhos de Noir brilharam, seu sorriso se alargou e sua postura permaneceu inabalável. Aqueles familiarizados com Noir sabiam que essa expressão significava que ele tinha um plano. Ignorando o golpe de espada de Kizaru, Noir arrastou a lâmina do diabo pelo chão e então a balançou para cima em direção a Zephyr, liberando uma saraivada de projéteis sombrios. A expressão de Kizaru escureceu. Noir estava ignorando-o. Assim que a espada de luz de Kizaru estava prestes a atingir Noir, um relâmpago azul irrompeu, protegendo Noir mais uma vez. Enel tossiu sangue, outro ferimento apareceu em seu corpo já machucado. Seu peito sangrou profusamente. Kizaru olhou para Enel surpreso. Um homem como você, levando um golpe por outra pessoa? TCH. Enel cuspiu um bocado de sangue, sua voz desafiadora. Menos conversa. Você é meu oponente. Deixe os outros fora disso. Mesmo sem aqui, ele ainda poderia dar algum tempo para Noir. Kizaru se tornou o segundo demônio inabalável de Enel. O primeiro foi seu implacável capitão. Então, mesmo que isso lhe custasse a vida, Enel o derrotaria. Kizaru suspirou. O entusiasmo é uma coisa poderosa. Tudo bem. Lutar com você é melhor do que lutar contra meu antigo professor e Noir. Com uma resolução recém-descoberta, Enel enfrentou Kizaru sozinho. Noir, observando a batalha, sorriu com satisfação. Zephyr zombou. Não está preocupado? Kizaru pode ser irritante, mas derrubar aquele fracote será brincadeira de criança. A força por trás da lâmina do diabo de Noir se intensificou de repente, provocando um tremor no corpo enorme de Zephyr. Noir, normalmente caloroso e amigável com sua tripulação, agora irradiava uma aura arrepiante. Sua voz era fria e cortante. Cala sua boca. Sem dizer mais nada, Noir atacou, liberando uma torrente de Aki do Conquistador Vermelho Sangue, ainda mais potente do que o que ele havia demonstrado contra Garp. Zephyr cobriu seu braço poderoso com Buzu Shokuaki, enquanto seu Pedra do Mar esmagar assobiava no ar. Os poderes da Akuma no Mi de Noir não foram afetados por Pedra do Mar. O duelo deles foi um choque de titãs, nenhum dos dois cedendo um centímetro. Zephyr, embora um pouco mais fraco que Garp, ainda era um oponente formidável. A batalha se tornou a parte mais perigosa da guerra, e nenhum fuzileiro naval ousou se aproximar. Em outro lugar, Enel estava sendo implacavelmente atacado por Kizaru, enquanto Viper lutava para se manter firme contra os dois vice-almirantes. E na Arca Máxima, um certo observador finalmente decidiu que já tinha visto o suficiente. Drácula Mihawk, vestido com seu traje habitual, sua lâmina negra Yoru na mão, entrou em seu pequeno barco em forma de caixão. O olhar penetrante de Mihawk estava fixo em Noir, com um toque de intriga em seus olhos. Depois de dias de treino com Noir, Mihawk adquiriu uma compreensão mais profunda de sua esgrima. Com seu talento, Noir era o candidato mais provável para superá-lo no futuro. Ele não podia permitir que um oponente tão promissor fosse esmagado pelos fuzileiros navais aqui. Os fuzileiros navais, percebendo que Mihawk se aproximava do centro do campo de batalha, reagiram com uma mistura de apreensão e confusão. Os Shichibukai e os fuzileiros navais eram aparentemente aliados, mas a verdadeira natureza dos piratas não podia ser ignorada. Fuzileiros navais como Zephyr, que nutriam um profundo ódio pelos piratas, achavam difícil cooperar com os Shichibukai. No final das contas, os Shichibukai eram apenas ferramentas, uma medida temporária para manter o equilíbrio de poder entre os 4 imperadores e os fuzileiros navais. Se qualquer um dos lados obtivesse uma vantagem significativa, os Shichibukai seriam os primeiros a serem afetados. Os fuzileiros navais observavam o hóspede indesejado com cautela, inseguros sobre suas intenções. Mihawk levantou Yoru. Cortes verde esmeralda, imbuídos de poder incrível, rasgaram o ar, mirando em vários alvos. No caótico campo de batalha, inúmeras figuras foram atingidas. Viper, lutando para afastar Onigumo e Doberman, sentiu o chão sob eles explodir quando um golpe de espada rasgou a terra. Enel, quase inconsciente, tentou se levantar. Assim que Kizaru estava prestes a atacar, uma rajada de vento gerada por um golpe de espada varreu Enel para o mar. Com alguns ataques rápidos, Yoru mudou o rumo de várias batalhas, causando baixas tanto aos piratas do submundo quanto aos fuzileiros navais. Apenas Noir pareceu entender as intenções de Mihawk, rindo sozinho. O mestre do teatro, Olhos de Gavião, entrou em cena. Capítulo 148. Enquanto o governo tacitamente permitia que Shichibukais como Mihawk se associassem a piratas, no campo de batalha, as aparências tinham que ser mantidas. Pelo menos um show tinha que ser feito para os fuzileiros navais.
Mihawk não se importava com o título de Senhor da Guerra, mas isso lhe poupou muitos problemas. Então, ele ofereceu algumas assistências sutis, apenas o suficiente para manter as aparências. Infelizmente para Enel, seus companheiros de tripulação estavam lutando para tirá-lo da água após a ajuda de Mihawk. Aang, que estava perto de capturar Robin, olhou feio para Mihawk. Drácula Mihawk. O que você está fazendo? Mihawk, tendo acabado de terminar sua apresentação, nem sequer vacilou. Dando uma mãozinha aos fuzileiros navais, ele disse calmamente. Aang quase riu em descrença. Você chama isso de ajudar? Ela exclamou, gesticulando em direção aos seus companheiros feridos no campo de batalha. Os membros dos piratas do submundo estremeceram. Aqueles golpes indiscriminados de espada não pareciam exatamente ter a intenção de ajudar alguém em particular. Mihawk estava prestes a responder quando sua expressão escureceu de repente. Ele abaixou a cabeça, e um projétil rosa passou zunindo por sua orelha. Todos se viraram para ver a mulher que conseguia capturar a alma de um homem com um único olhar, parada no convés de seu navio como uma deusa majestosa. Boa Hancock colocou uma mecha de cabelo preto atrás da orelha, revelando seus brincos de cobra dourada. Com um ar de presunção não adulterada, ela declarou, seu ataque atingiu meu navio. Mihawk piscou. Foi? Eu pensei que meu controle era impecável. Então ele percebeu. Essa mulher estava procurando briga. E ele deixaria isso passar? Mihawk agarrou Yoru, seu próprio orgulho queimando. E se isso acontecesse? O que você vai fazer sobre isso? Hancock sorriu, seus dedos finos se erguendo para tocar seus lábios carmesim. Bolhas rosas em formato de coração enchiam o ar. Escravo flecha. Hancock puxou a corda de um arco invisível, e uma saraivada de flechas de energia rosa caiu, formando uma densa cortina de projéteis. Mihawk a observou calmamente, seus olhos dourados inabaláveis. Sua forma vestida de preto serpenteava através das flechas rosas sem que nenhuma delas fizesse contato. Os fuzileiros navais próximos não tiveram tanta sorte. Muitos foram atingidos, seus corpos instantaneamente se transformando em pedras sem vida. Os fuzileiros navais petrificados gritavam de terror, tentando fugir, mas as flechas pareciam segui-los, acertando seus alvos com precisão. Mihawk piscou novamente. Por que isso parece tão familiar? Ele deu de ombros, decidindo aproveitar a oportunidade para ajudar Noir enquanto enfrentava Hancock. Hancock, vendo o normalmente estoico Mihawk aparentemente irritado, sentiu uma onda de satisfação. Lutando contra Mihawk enquanto ajudo Noir. Eu sou um gênio. E assim, dois senhores da guerra com a mesma agenda oculta começaram uma batalha simulada. Golpes de espada e rajadas de energia da Meru Meru no Mi voaram através do mar, atingindo tudo, exceto o alvo pretendido. Fuzileiros navais piratas vice-almirantes. Qualquer um era alvo fácil para seus ataques acidentais. Até mesmo Noir escapou por pouco de ser atingido por várias flechas, e os golpes voadores de Mihawk o fizeram correr para se proteger. Esses dois estão nos ajudando ou atrapalhando? Zé, ofegante, olhou ferozmente para os dois senhores da guerra que agora estavam totalmente envolvidos em sua luta. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Eles não estavam se opondo diretamente aos fuzileiros navais. Além disso, vários membros dos piratas do submundo também foram pegos no fogo cruzado. O campo de batalha, antes claramente definido, se transformou em caos graças a esses dois encrenqueiros. Enquanto isso, a luta entre Noir e Zé estava chegando a um ponto crítico. Zé, com a vantagem de seu braço de pedra do mar, estava empurrando Noir para trás. Noir recuou, lutando para parar os ataques de Zé com lâmina do diabo. Um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Finalmente a força esmagadora de Zé rompeu as defesas de Noir. O enorme braço de metal prendeu-se ao redor do pescoço de Noir, levantando-o alto no ar antes de jogá-lo no chão. Essa era a oportunidade que Noir estava esperando. Zé, confiante na habilidade da Pedra do Mar de anular os poderes da Akuma no Mi, não se preocupou em cobrir seu braço com Aki. Sem a proteção do Busoshoku Aki, o Amaterasu de Noir poderia queimar qualquer coisa. Chamas negras como o sopro de um demônio, irromperam do corpo de Noir, engolfando o braço de Pedra do Mar de Zé. O Amaterasu se espalhou rapidamente. Sentindo o calor anormal, a expressão de Zé escureceu. Ele soltou Noir e mergulhou seu braço em chamas na água. Mas as chamas negras não mostraram sinais de extinção, mesmo na água fria do mar. Elas até começaram a evaporar a água ao redor delas. O Amaterasu ficou mais forte, consumindo o braço inteiro de Zé. Seu Pedra do Mar esmagar era completamente inútil, travado no lugar pelas chamas implacáveis. Com uma careta, Zé cobriu sua mão esquerda com Busoshoku Aki, agarrou seu braço direito em chamas e o arrancou. Noir olhou para o agora maneta Zé, um sorriso frio nos lábios. Como se sente, Almirante Zé? Zé olhou de volta para Noir, seu único braço restante estendido para atacar, apesar dos ferimentos. Aang, que estava lutando contra Robin, viu a situação difícil de sua professora. Abandonando seu oponente, ela correu para o lado de Zé e o interceptou. Zé olhou friamente para seu aluno. Saia do meu caminho. Ai olhou para ele, sua voz cheia de preocupação. Seu braço direito se foi, sensei. Lutar mais só vai piorar seus ferimentos. Deixe o resto para o almirante Kizaru. Kizaru, que havia desaparecido momentaneamente, reapareceu, olhando silenciosamente para o Zé machucado. Zé se virou com um grunhido. Noir, sem querer perder mais tempo, chamou os dois fuzileiros. Bem, cavalheiros, vou me retirar agora. Kizaru estreitou os olhos, sua voz pingando sarcasmo.
E você acha que pode simplesmente ir embora? Noir sorriu, levantando a mão e liberando uma espessa névoa negra sobre o mar. Ele gritou para sua tripulação. Todos para o submundo. Sua tripulação, ao ouvir a ordem, abandonou os oponentes e embarcou em seus navios, navegando em direção à névoa negra, ignorando os tiros de canhão que caíam sobre eles. Noir, usando sua velocidade relâmpago, atravessou o campo de batalha, pegando Robin e os outros. Viper se transformou em sua forma alada massiva e voou em direção à névoa negra. Noir, de pé nas costas de Viper, provocou Z e Kizaru. Com essa habilidade você nunca vai me pegar. Se Noir tivesse usado o rio do submundo desde o começo, um veterano como Z não teria caído nessa. Mas agora, Z e todos os fuzileiros navais estavam frustrados e enfurecidos pelos piratas. O entendimento deles sobre o rio do submundo provavelmente estava limitado a um simples portão de teletransporte. Eles não teriam imaginado que ele levava a uma dimensão separada. Os fuzileiros não deixariam Noir escapar tão facilmente. O prazo estabelecido pelo governo estava se aproximando rapidamente. Como esperado, ao ouvir a provocação de Noir, os fuzileiros navais, percebendo que ele estava prestes a usar sua habilidade de fuga em massa, entraram em ação. Atrás deles. Não os deixe escapar. Noir, observando os fuzileiros navais persegui-los em meio à neblina, não conseguiu deixar de sorrir. Uma vez dentro do submundo, eles estavam em seu território. Capítulo 149. Enquanto observava os fuzileiros avançando em direção à névoa negra, uma estranha premonição tomou conta de Kizaru. Não os persiga. É uma armadilha. Ele gritou, já se transformando em luz e voando em direção à névoa. Noir, observando de dentro, rapidamente retirou a escuridão, deixando Kizaru abandonado do lado de fora. Kizaru olhou para o mar agora limpo, sua inquietação aumentando. Uma parte da força da marinha, liderada por Z, desapareceu na névoa negra. De todos os fuzileiros navais, Kizaru foi quem mais entrou em choque com Noir. Baseado em seu entendimento de Noir, isso foi, sem dúvida, uma armadilha deliberada. O vice-almirante Momonga não seguiu Z e os outros. Como moderado alinhado com Aokiji, ele sempre foi equilibrado. Ele olhou para Kizaru hesitantemente. O que devemos fazer, almirante? Não sabemos para onde Noir levou o instrutor Z e os outros. Kizaru coçou a cabeça, suspirando. Vamos relatar isso ao almirante da frota e deixá-lo decidir. E quanto àqueles dois Shichibukais briguentos? O que deu neles? Mihawk provavelmente veio a Noir para um duelo de espadas. Mas por que Boa Hancock estava aqui? Em mar aberto, Kizaru deixou alguns homens para monitorar a área onde a névoa negra havia aparecido, enquanto enviava uma mensagem urgente para Sengoku no quartel-general da Marinha. Noir tinha acabado de sair do submundo quando foi forçado a voltar e cercado. Desta vez, porém, verdadeiros forasteiros entraram no submundo. Os fuzileiros navais que tinham investido contra a névoa negra se encontraram em um estranho mar amarelo escuro sob um céu perpetuamente nublado. Tudo parecia assustador e inquietante. Gion, tendo seguido Z neste mundo, agora se arrependia de sua decisão. Ela não esperava que a névoa negra levasse a outra dimensão. Os fuzileiros navais presumiram que era algum tipo de habilidade de teletransporte. Isso caiu bem nas mãos de Noir. Gion examinou ansiosamente os arredores. À distância, uma sombra enorme surgiu, resolvendo-se em uma nave que se aproximava lentamente. E de pé no mar amarelo escuro, em frente ao casca de suspense, estava uma figura solitária. Noir está lá. Gion gritou, apontando. Todos os olhos se voltaram para Noir. Noir estava calmamente na superfície do mar, com uma mão atrás das costas e a outra apontando para os fuzileiros navais. No mundo de Noir, ninguém poderia derrotá-lo. Z olhou para Noir, pronto para falar, quando o mar sob seus pés começou a se agitar violentamente. As águas aparentemente calmas do submundo irromperam sob os navios da marinha, lançando-os no ar com uma força tremenda. Navios viraram. Fuzileiros perderam o equilíbrio, seus rostos contorcidos de medo enquanto mergulhavam no mar amarelo escuro. Mas o que aconteceu depois desafiou suas expectativas. Aqueles que caíram no mar não afundaram. Eles permaneceram firmes na superfície. A voz de Ai estava cheia de incerteza. O que está acontecendo com esse mar? Z, observando as expressões dos fuzileiros, gritou. Algo está errado com eles. Não olhem para a água por muito tempo. Noir soltou uma risada fria. Não adianta. Ele levantou a mão como se estivesse conduzindo uma orquestra, manipulando as águas do submundo. Enormes colunas de água irromperam, atingindo os navios da marinha, fazendo com que mais fuzileiros caíssem no mar. Noir continuou a controlar a água, envolvendo os fuzileiros navais, transformando-os em marionetes irracionais. Z cerrou os dentes, fechou os olhos e correu pela água em direção a Noir, seu braço restante estendido. Noir o observou impassivelmente, como um espectador observando um palhaço. De repente, o mar sob os pés de Z perdeu a flutuabilidade. Ele mergulhou nas profundezas. Ai, vendo Z cair, correu para salvá-lo. Mas não importava o quanto ela tentasse, a água a repelia como uma parede invisível. O rosto de Noir estava inexpressivo. É inútil. Neste mar, eu faço as regras. Os olhos de Ai ficaram vermelhos. Ela levantou uma mão, emitindo um brilho rosa, enquanto a outra mão sacou sua katana, pronta para atacar Noir. Noir levantou um único dedo. A água abaixo dele irrompeu, formando uma parede que bloqueou o golpe de Ai. De repente, ele sentiu um arrepio atrás de si. Gion, com o rosto sombrio, balançou sua katana no pescoço de Noir. Noir suspirou. Você nunca aprende, não é mesmo?
Sem se mover, Noir desapareceu, substituído por Ain. Ain, assustado, rapidamente bloqueou o ataque de Gion e recuou. Noir levantou ambas as mãos. O mar calmo irrompeu em um tsunami monstruoso. A onda aterrorizante engolfou os fuzileiros navais em dificuldades. Cada um dos perseguidores foi deixado inconsciente pelo submundo. Noir, vendo que eles não eram mais uma ameaça, gesticulou com a mão, puxando os fuzileiros para fora da água. Amarre-nos! Faremos os fuzileiros pagarem para trazê-los de volta. As águas do submundo carregaram os oficiais da marinha inconscientes, entregando os prisioneiros ao navio. Noir cerrou o punho, um sorriso satisfeito no rosto. Depois de todo esse tempo se adaptando ao submundo, ele finalmente podia controlar as regras deste mundo. Foi uma pena que esse encontro com os fuzileiros navais o tenha forçado a revelar sua carta prematuramente. Caso contrário, ele poderia ter usado essa habilidade para derrubar um Yonko. Zeus seguiu para o submundo devido a uma falha crítica de inteligência. Agora que sua habilidade foi exposta, seria muito mais difícil atraí-los novamente. Noir retornou. Os prisioneiros inconscientes da marinha foram jogados na masmorra do castelo por sua tripulação. Enel estava gravemente ferido novamente. Noir estava começando a se acostumar com isso. Enel era sem dúvida o segundo lutador mais forte dos piratas do submundo. No entanto, depois de cada grande batalha, ele sempre era o mais ferido. Enel, enfaixado como uma múmia, olhou para Noir com uma expressão de pena. Noir deu um tapinha em seu ombro, tranquilizando-o. Você trabalhou duro. Quando se recuperar, pegue algo do tesouro como recompensa. Se você está oferecendo, de repente estou me sentindo muito melhor. Os olhos de Enel se iluminaram com eletricidade. Arrastando seu corpo machucado, ele se transformou em relâmpago e saiu zunindo. Você prometeu. A voz abafada de Enel ecoou no vento, deixando Noir sem palavras. Ignorando o idiota, Noir voltou sua atenção para seu próximo movimento. O submundo não tinha capacidade de teletransporte. Sair do submundo retornaria ao mesmo local, que provavelmente estava cercado por Kizaru e seus homens. Ele poderia usar Z como alavanca contra os fuzileiros navais. Enquanto ele ponderava suas opções, algo lhe ocorreu. Ele ainda não havia matado sua cota diária de dragões celestiais? Capítulo 150. O mar perto do arquipélago de Sabaldi, onde a névoa negra havia desaparecido, estava agora cercado por camadas de navios da marinha. Kizaru, não tendo recebido nenhuma palavra de Z, estava ficando desconfiado. O que exatamente aquela névoa negra fez? Se foi um teletransporte, por que o almirante da frota Sengoku não recebeu nenhum relatório de avistamento? Uma sensação de desconforto tomou conta de Kizaru. Uma presença marinha tão grande espalhada pelo globo sem dúvida causaria um reboliço, a menos que eles não tivessem emergido da névoa. Um arrepio percorreu a espinha de Kizaru. Ele estava prestes a retornar ao quartel-general para relatar suas suspeitas a Sengoku quando a misteriosa fumaça preta irrompeu do mar mais uma vez. Noir emergiu de dentro. O diabo estava de volta. Os fuzileiros navais ao redor levantaram suas espingardas de pederneira e os canhões dos navios de guerra apontados para Noir. Noir, ignorando a multidão cautelosa, puxou um espelho em seu pequeno barco. O espelho brilhou, e um homem obeso e repulsivo foi liberado de dentro. Kizaru levantou uma sobrancelha. Outro dragão celestial. Por causa dos dragões celestiais que Noir mantinha como reféns, os fuzileiros navais estavam hesitantes em agir, com as mãos atadas. Noir segurou sua espada na garganta do dragão celestial. O nobre aterrorizado, sentindo o aço frio contra sua pele, ajoelhou-se freneticamente e clamou por misericórdia. Os dragões celestiais, inicialmente arrogantes, finalmente perceberam a gravidade da situação. Um por um, seus irmãos encontraram vários fins horríveis nas mãos desse homem, e ele não mostrou sinais de que iria parar. Eles agora entendiam que eram os próximos. Este governante do submundo não tinha escrúpulos, nem hesitação em matar. Kizaru, observando o outrora orgulhoso dragão celestial rastejar, lutou para reprimir uma risada. Essa escória parasitária finalmente encontrou um adversário à altura. Noir, usando o dragão celestial como alavanca, dirigiu-se a Kizaru. Aqui vai uma sugestão, deixe-me ir. Kizaru abriu as mãos, fingindo impotência. Não posso tomar essa decisão. Eu tenho uma sugestão para você também. Que tal liberar o instrutor Z e os outros? Noir riu e lançou outro orbe de luz de seu espelho do submundo. A figura familiar e imponente de Z se materializou. O rosto de Kizaru endureceu quando ele olhou para Z, seus olhos vagos e sem resposta. O que você fez com ele? Nair acenou com desdém. Só o deixou inconsciente. Noir alcançou o espelho e puxou a lâmina negra, Shuzui, que ele havia adquirido de casca de suspense. Ele pressionou a lâmina contra a garganta de Z. Com duas espadas seguras contra os pescoços de Z e do dragão celestial, Noir sorriu como um vilão. Que tal jogarmos um jogo? Uma sensação de mau presságio tomou conta de Kizaru. O que você tem em mente? Noir pressionou as lâminas mais fundo, sua voz arrepiante. Escolha um para morrer. Eu devolverei o outro para você ileso. Kizaru sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ele forçou um tom casual. Existe uma opção onde ambos vivem? O sorriso de Noir se alargou, revelando suas presas. Há uma opção em que ambos morrem. Kizaru agarrou a cabeça, calculando rapidamente suas chances de resgatar os dois reféns. Era fácil determinar se a luz ou a espada era mais rápida. Mesmo contra Mihawk, o maior espadachim do mundo, Kizaru estava confiante de que poderia resgatar os reféns. Mas Noir também possuía a pica-pica no Mi? Era uma história diferente.
Vendo a hesitação de Kizaru, Noir riu. Ou talvez eu deva fazer a escolha por você. Ele aplicou pressão em ambas as lâminas, tirando sangue. O dragão celestial soltou um grito de terror. Kizaru imediatamente gritou: pare. Preciso me reportar ao almirante da frota Sengoku. Noir fez uma pausa. Reportar a Sengoku? Não foi uma má ideia. Se Sengoku escolhesse salvar Z, ele irritaria o governo. Se ele escolhesse salvar o dragão celestial, ele desiludiria Z. Noir, saboreando o drama, sorriu. Vá em frente e relate. Kizaru não teve escolha a não ser relatar a situação para Sengoku, deixando a decisão para o almirante da frota. A notícia chegou rapidamente a Sengoku no quartel-general da Marinha, e com a mesma rapidez, aos 5 anciões. As duas partes estavam novamente em desacordo. Resgate o nobre do mundo primeiro, um dos 5 anciões comandou. Vidas de dragões celestiais importam. Sengoku sentiu uma pontada de decepção por seu antigo camarada. A vida de Z não importa? Ele dedicou tudo aos fuzileiros navais. O ancião permaneceu impassível. Z perdeu um braço. Sua força é uma sombra do que era antes. Não podemos desperdiçar recursos com ele. Então, eles estão dizendo que a morte de Z não seria uma grande perda? A frustração reprimida de Sengoku finalmente explodiu. Isso é besteira. Z não merece morrer. Do outro lado do Dendenmushi, alguém pareceu conter o ancião que havia falado. Uma voz diferente disse calmamente: Sengoku, acalme-se. Sengoku lutou para recuperar a compostura. Minhas desculpas. Perdi a paciência. Mas a segurança do meu velho amigo me preocupa profundamente. O tom do ancião suavizou-se um pouco. O que você planeja fazer? Sengoku, recuperando a compostura, começou a analisar a situação com seu brilhantismo estratégico habitual. Fundamentalmente, não podemos confiar em uma palavra que o diabo diz. Um pirata não oferece garantia alguma da segurança de nenhum refém. Mesmo que ele libere um, ele ainda tem as vidas de vários outros dragões celestiais em suas mãos. Quem pode dizer que ele não continuará a nos ameaçar? Os 5 anciões ouviram atentamente. Então, o que devemos fazer? Sengoku ficou em silêncio, vários planos passaram por sua mente. Ele tinha que garantir a segurança de Z, dos fuzileiros navais e dos mais de 30 dragões celestiais. Se ele tivesse que proteger apenas um lado, seria fácil. Mas proteger ambos. Vamos oferecer a Noir uma posição como senhor da guerra do mar, sugeriu um dos anciões. Os olhos de Sengoku se arregalaram. Ele estava prestes a objetar, mas um pensamento lhe ocorreu. Sua expressão ficou complexa. Gostaria de proteger os reféns primeiro. Oferecer a ele termos, baixar sua guarda. O ancião entendeu a intenção de Sengoku. Você quer fingir recrutar Noir, resgatar os reféns e então derrotá-lo? Sengoku cerrou os dentes. Assim que tivermos os reféns, podemos agir sem restrições. Desde que Noir concorde com os termos e os libere conforme prometido. O ancião acrescentou calmamente, um ponto que Sengoku já sabia. Depois que ele os liberar, ele sem dúvida tentará adulterá-los de alguma forma. Precisaremos estar vigilantes. Esta era a última chance deles. Eles tinham que ter sucesso. Os 5 anciões ficaram em silêncio. Após uma longa pausa, eles falaram. Se isso der errado, poderemos perder Z e os dragões celestiais, e correr o risco de transformar Noir em um inimigo permanente. Nós lhe daremos uma chance com esse plano. Se algo der errado, você será o único responsável. Por trás de seus óculos redondos, os olhos normalmente calmos de Sengoku brilhavam com uma determinação fria. Sua voz era baixa e ameaçadora. Mesmo que seja só por Akainu e Aokiji, não vou deixar o diabo escapar impune.